6. Fault College capítulo 31. Lição autor, Senhor do Espelho. Esse capítulo veio de novelbeam.com. Não se esqueça de conferir o site. O vídeo da batalha aérea assimétrica daquele momento apareceu na tela à minha frente. Vi apenas que as 3 naves espaciais de caçadores de recompensas estavam desocupadas em meio à frota da quarta civilização. Seus escudos sofriam dano, mesmo estando equipados com armas a laser infravermelho. A falta de energia causava apenas uma leve ondulação nos escudos. Por outro lado, os canhões turbolaser e os canhões blaster das 3 naves espaciais são absolutamente letais contra os caças Blade. 34 caças foram destruídos e 34 pilotos morreram em combate. 4 naves de transporte foram destruídas e 8 pilotos morreram em combate, o que significa que eles nem sequer tiveram chance de escapar. Foi só mais tarde que os cavaleiros Jedi Qui-Gon e Obi-Wan Kenobi vieram em seu auxílio. Suas habilidades de pilotagem eram excepcionais, e eles abateram as 3 naves dos caçadores de recompensas com uma só nave. Depois, simplesmente foram embora, explicou Clemente à parte. Ao observar aquela batalha trágica, Tang Xiao cerrou os dentes, a raiva tomou conta de seu coração e, sob a influência de sua força, os pequenos objetos ao seu redor tremeram, como se um leve terremoto tivesse ocorrido. No final do vídeo, ele respirou fundo, fechou os olhos e disse depois de um longo tempo, liguem para Feng Yongguang e Guanyan. Após a chegada dos 2 cientistas, ele perguntou diretamente, de acordo com o progresso atual, quanto tempo levará para que o caça Panton seja desenvolvido com sucesso? Estamos acelerando o progresso gradualmente. Depois que 2 especialistas de elite em computação e engenharia de motores se juntaram à equipe, nosso progresso foi ainda mais acelerado, mas estima-se que levará meio ano. Após terminar de falar, Feng Yongguang olhou para o vídeo e cerrou os dentes. Disse, faremos o possível, trabalhando horas extras e até mesmo 24 horas por dia, para concluir o trabalho de pesquisa e desenvolvimento. Se você estiver muito ocupado, cometerá erros. Você deve combinar trabalho e descanso para concluir a pesquisa e o desenvolvimento em um ritmo normal. Não quero que cometamos erros por causa da fadiga durante o processo de pesquisa. Seria desastroso. Tang Xiao se virou para Guanyan depois de terminar de falar. Continue. Em seguida, preciso que você lidere sua equipe em 2 aspectos do trabalho. Você diz? Guanyan assentiu e respondeu. Primeiro, o pequeno dique a vapor deveria estar concluído, e preciso de pelo menos uma fragata leve operacional para entrar em nossa linha de produção. Segundo, durante este período de inatividade, precisamos explorar ainda mais o potencial do caça de lâminas e tentar melhorar a eficácia de combate desta aeronave, disse Tang Xiao. Guanyan assentiu e respondeu, quanto ao segundo, já temos um plano, Dr. Feng, diga-me. Feng Yongguang assentiu e disse, estamos analisando o sistema de armas do caça Spectre e a análise deve ser concluída em breve. A principal arma de combate do caça Spectre é o míssil Gemini, um excelente míssil Arar. Após a conclusão, entregarei os resultados relevantes à equipe do Dr. Guan para que instalem esse míssil no caça Spectre. Guanyan prosseguiu dizendo, estamos desenvolvendo escudos de energia primária e pequenos motores de fusão nuclear. A tecnologia nessa área está relativamente madura e deverá estar disponível em breve. Até lá, o fornecimento de energia do caça-lâminas será elevado a um nível superior. Consequentemente, a potência do canhão laser infravermelho também poderá ser aumentada, e o equipamento de escudo de energia primária poderá tornar o caça ainda mais poderoso. É simplesmente. Diga-me, farei o possível para resolver qualquer dificuldade. Tang Xiao assentiu e disse. Falta de pessoal. Nossa equipe não tem tempo livre para adicionar mais projetos de pesquisa. Atualmente, a equipe que analisa a fragata leve tem apenas 6 pessoas, o que está longe de ser suficiente. Mas aumentar o número de funcionários também exige mais laboratórios, equipamentos experimentais e espaço, e isso levará tempo para ser construído, disse Guanyan. Farei o possível para resolver as questões de pessoal e local. Vamos falar primeiro sobre a questão da fragata, disse Tang Xiao. Atualmente, existem 2 fragatas leves principais para escolher, a fragata leve da classe Knight e a fragata da classe Amer. A primeira tem 28,5 metros de comprimento e é uma fragata relativamente versátil, com poder de fogo, velocidade e blindagem adequados. A classe Amer tem 31,4 metros de comprimento e foca mais em proteção de blindagem e poder de fogo.
Se quisermos fabricar outras naves espaciais da classe fragata com base na tecnologia disponível, levará mais tempo para integrar a tecnologia, respondeu Guanyan. Vamos desistir da classe Knight e prosseguir diretamente para a análise da fragata classe Amer. Naves espaciais com outros sistemas tecnológicos serão temporariamente suspensas e serão consideradas quando tivermos mais equipes. Tang Xiao tomou a decisão sem rodeios. Certo, peço ao administrador que cuide melhor da equipe e do local de testes. Após Guanyan terminar de falar, ela e Feng Yongguang se demitiram. Tang Xiao fechou os olhos e meditou por um instante. Depois os abriu e disse a Qijan, a nave de carga classe Auroriva 865 que foi apreendida precisa de treinamento imediato, e uma tripulação deve ser formada o mais rápido possível. Ou então, veja se há algum piloto de elite disponível para se candidatar. Sim. Qijan concordou imediatamente. Os destroços das outras 3 naves de caçadores de recompensas foram providenciados para a recuperação da espaçonave de engenharia. No momento, os 2 canhões turbolaser recuperados ainda podem ser usados. Pretendo instalá-los em uma nave de transporte e usá-la como uma canhoneira para aumentar um pouco nosso poder de fogo. Você fez um bom trabalho, Qijan. Você se esforçou ao máximo e não foi sua culpa. Não esperávamos ser encontrados tão cedo, já que tínhamos acabado de chegar aqui. Não tivemos escolha a não ser. Disse Tang Xiao. Não. Comandante Supremo, a culpa é minha. Eu não deveria ter deixado nossos lutadores enfrentarem os piratas de frente. Eu os deixei morrer. Qijan estava extremamente deprimido e seu corpo tremia. Tang Xiao aproximou-se e deu-lhe um tapinha no ombro. Talvez enfrentemos sacrifícios ainda mais trágicos no futuro, mas este é o caminho que precisamos trilhar. Vamos crescer juntos, Qijan. Esta é a nossa primeira lição. No futuro, haverá mais desafios à nossa espera. Talvez hoje, por causa da sua ordem, dezenas de pessoas morram, mas talvez um dia, milhares de pessoas morram por causa das nossas palavras. Este é o nosso caminho. Tratar a vida humana como um número é irônico e impotente. Tang Xiao abriu a lista de pessoal e descobriu que, na verdade, havia muitos pilotos da classe de elite em regime de prontidão. Mas, por enquanto, não podemos usar tantos assim. É um verdadeiro desperdício de dinheiro deixar essas pessoas pilotarem o Bloodfighter. Ele só despertou uma delas para pilotar o cargueiro classe Auroriva 865, uma piloto negra chamada Glory Judith. Por que uma piloto mulher, negra e com um nome bonito? Não é que Tang Xiao tenha despertado repentinamente para alguma experiência única, mas sim porque este produto é um verdadeiro tanque preto. Pelas informações, ele tem 1,92 metros de altura e pesa 172 quilos, e não é obeso, ou seja, seu corpo é cheio de protuberâncias. Além disso, meu hobby é torturar pessoas em treinamentos de simulação de voo e depois arrastá-las para a arena de combate para mais uma refeição brutal. Tang Xiao decidiu na hora que Judith e Quinto poderiam formar uma equipe. Se Quinto tivesse alguma intenção ruim, Judith provavelmente o espancaria até que sua mãe nem o reconhecesse mais. Fault Scholes capítulo 32, Desenvolvimentos. Embora, pelas observações feitas ao longo do caminho, Tang Xiao também acredite que não haverá problemas com Quinto. Afinal, ele ainda precisa fazer um bom trabalho. Todos os participantes desta batalha devem fazer um bom trabalho de aconselhamento psicológico, e não devemos deixar que o nosso moral seja afetado por este fracasso. Incluindo aqueles poucos contrabandistas. Será que eles têm vivido muito bem ultimamente? Certifiquem-se de que eles não sofram por causa disso. O que vocês acham desta batalha? Disse Tang Xiao. Esses contrabandistas devem ser inofensivos, e esses covardes não podem fazer nada. Geralmente trabalham honestamente. Essa batalha deve ser visível da cabine onde eles estão, e vou providenciar para que alguém vá investigar, disse Qijan. Tang Xiao recostou-se no sofá, cruzou as pernas e assumiu uma expressão solene. Por que você ainda está preocupado com o Ji? Você não vai se arriscar depois disso. Você mesmo disse. Dessa forma, você não conseguirá tocá-lo mesmo que queira. Trent riu. Ele é alguém que já viu grandes cenas. Mesmo que não se lembre da experiência anterior, sua mentalidade é absolutamente imune a ser afetada por alguns piratas que invadem e abatem alguns caças. Além disso, com seu poder misterioso, a menos que haja dezenas de vezes mais pessoas te perseguindo, acho que você ainda conseguirá escapar. Igi é problema meu agora, e não tem nada a ver com você.
O que me preocupa é que tantas coisas aconteceram nos primeiros dias desde que chegamos a este mundo. Tenho medo de que não consigamos ficar sozinhos neste lugar. Tang Xiao balançou a cabeça e disse. Então, ainda precisamos explorar mais esse universo. Tatooine é apenas uma pequena parte dele, e as informações reveladas já são assustadoras o suficiente, disse Trent. Então, acho que podemos passar mais tempo em Quinto. Vamos nos dedicar a esses caras. Embora já estejam trabalhando conosco na nave-mãe há algum tempo, eles são apenas contrabandistas, afinal, e não são insubstituíveis. Já que queremos usá-los, precisamos garantir que eles realmente possam ser usados por nós, se necessário. Tang Xiao fez um gesto como se estivesse cortando a própria garganta. Sugiro que adotemos uma perspectiva de longo prazo. Precisamos urgentemente estabelecer um bom relacionamento com as forças locais neste universo. O mais importante é que, mesmo que sejamos cultuar a montanha, precisamos saber a direção a seguir. É por isso que Kunta é tão covarde e medroso. Pessoas que são contrabandistas e conhecem todos os tipos de religiões são exatamente o que mais precisamos. Portanto, em vez de matá-los facilmente, é melhor dar-lhes uma chance e observar seu comportamento primeiro. Trent balançou a cabeça e disse. Certo, deixarei o assunto de Quinto com você. Tang Xiao aceitou a sugestão e continuou. Você não deve se afastar muito no futuro próximo para evitar que o que aconteceu da última vez se repita. Uma piloto de elite chamada Judith foi despertada e começará imediatamente o treinamento e a familiarização com a pilotagem da nave de carga classe Aurora. Por enquanto, a defesa ao redor da nave-mãe ficará a cargo dela. Mas você deve sempre estar em prontidão. Certo. O aldeão concordou com um aceno de cabeça. Além disso, você pega todos os 100.000 créditos e depois. Bem, vai para Tatooine para ver se consegue encontrar algo que possamos usar no mercado negro, como blasters, motores de hiperespaço e assim por diante, disse Tang Xiao. Deixe comigo. Aliás, Comandante Supremo, não precisa se preocupar com tudo, senão como receberíamos nosso pagamento. Trent deu um sinal de positivo para Tang Xiao, sorriu, acenou com as mãos e saiu do centro de comando. Tang Xiao esfregou a testa e sorriu com autodepreciação. Isso mesmo, não há dúvidas sobre a contratação de pessoas, e não há necessidade de duvidar delas. Agora que estou nessa posição, devo deixar meus subordinados seguirem seu próprio caminho. Se eu tiver que gerenciar tudo, desde pesquisa científica, pessoal, combate, diplomacia e contrabando, como poderei dar conta de tudo? Não é esse o erro mais comum que muitas pessoas que estão começando na área de gestão cometem? Pensar sempre que as coisas só podem ser feitas por você mesmo. Mas, na verdade, há muitas pessoas que podem se sair melhor, tudo depende de você lhes dar uma chance ou não. Uma nave espacial exploradora da classe Z-10 entrou no planeta Coruscant, a capital da República Galáctica, e voou em direção ao Templo Jedi após passar pela inspeção da frota de defesa. O que há de errado com você, Obi-Wan? Qui-Gon Jinn virou a cabeça e encontrou seu aprendiz olhando pela janela, atordoado. Eu estou pensando nas pessoas do Sistema Endor, mestre. Aqueles que se autodenominam o quarto grupo. Obi-Wan Kenobi assentiu. Ah, é? O que você está pensando sobre eles? Embora afirmem ser uma empresa, seu comportamento não condiz com o que dizem, disse Obi-Wan. Seus caças são inferiores, mas os pilotos são obviamente bem treinados. Pense bem, mesmo grandes corporações como a Federação Comercial e a Associação Bancária Interestelar não treinam seus próprios pilotos sistematicamente. Exceto um exército regular. Qui-Gon Jinn recebeu a informação e assentiu. Você observou atentamente, Obi-Wan, e é exatamente isso que me preocupa. Vou te relatar o ocorrido primeiro, pois o que está acontecendo na galáxia está se tornando cada vez mais sério. Sempre tem um mau pressentimento. A nave espacial atracou na pista do Templo Jedi, e os dois mestres e aprendizes dirigiram-se a uma das torres do templo e relataram suas descobertas ao Conselho Supremo da Ordem Jedi, composto por 12 membros. Um grupo de colônias interestelares comum. Ao ouvir o relatório de Qui-Gon, Mestre Yoda assentiu. Alguma outra descoberta? Não. Ainda não encontramos a origem da perturbação da força, respondeu Qui-Gon Jinn. Este sentimento está se dissipando aos poucos. Esta coisa está amadurecendo aos poucos. Mestre Yoda virou a cabeça para olhar para um homem negro alto e careca. O que você acha, Mestre Windu? Mestre Windu tinha uma expressão séria no rosto,
E eu tinha a sensação de que ele não estava zangado. Ele era um dos 12 membros do Conselho Supremo Jedi, o segundo em importância apenas para o Mestre Yoda. Ele acenou com a cabeça para Qui-Gon e continuou a perguntar, com a voz baixa e poderosa: então, você viu algo de incomum naquele grupo de colonos? Eles se autodenominam o quarto grupo e possuem uma nave espacial gigantesca. Segundo o radar, essa nave tem mais de 41.300 metros de altura, superando qualquer outra nave que conhecemos atualmente. Mas essa nave é completamente civil, seu armamento e equipamentos são muito precários, e a força de defesa do quarto grupo também é muito fraca, respondeu Qui-Gon. Sem capacidade de autodefesa, mas para colonizar o planeta remoto de Endor. Mestre Yoda ponderou por um instante e balançou a cabeça, mas não continuou a falar. Receio que não tenhamos poder para continuar investindo na galáxia remota da orla exterior do sistema Endor, Mestre Yoda. A galáxia não está em paz agora. A guerra na Estrela Clon acaba de terminar, e a batalha entre os Malastar e a Aliança Corporativa está se intensificando, podendo nos encontrar a qualquer momento. Como este quarto grupo está transportando naves e equipamentos civis, não precisamos nos preocupar muito, disse o Mestre Windu. Então ele olhou para Qui-Gon e disse: minha opinião é que se conduza uma investigação através do Ministério do Comércio e Administração da República para verificar se eles são de fato uma empresa formalmente registrada. Você já fez o suficiente neste assunto, e então deixe para o Senado prosseguir com a investigação. Obrigado, Mestre Qui-Gon. Que a força esteja com você. Que a força esteja com você. Qui-Gon Jinn fez uma reverência e saiu da sala de reuniões. Forte Scourge capítulo 33. A cortina escura se desdobra gradualmente saindo da alta torre do Templo Jedi. Obi-Wan Kenobi agarrou Qui-Gon Jinn, que vinha em sua direção, e disse: mestre, por favor, deixe isso para lá. Investigue através do Ministério do Comércio da República. Receio que terei 90 anos quando eles se lembrarem do ocorrido. Você também ouviu, esta é a decisão do Supremo Chanceler. Qui-Gon balançou a cabeça e continuou avançando. Eles passaram por uma sala e viram um velho alto, de barba grisalha, segurando um comunicador holográfico, conversando com um homem de vestes suntuosas. Percebendo a atenção de alguém, o velho moveu os dedos levemente e a porta da sala se fechou sozinha. É o Mestre Dooku. Ele parece estar conversando com o Senador Palpatine. Eles se aproximaram bastante ultimamente. Obi-Wan suspirou. Desde a batalha na galáxia Mandaloriana, há 10 anos, meu mestre foi perdendo gradualmente a confiança na Ordem Jedi. Agora, ele está mais inclinado a resolver problemas por meios políticos. A disputa entre ele e o Senador Palpatine, a relação entre eles não é estranha agora, disse Qui-Gon. Certo, então, e quanto à galáxia de Endor? Realmente não me interessa? Perguntou Obi-Wan. Vamos investigar por conta própria. Qui-Gon Jinn embarcou na nave espacial e rumou diretamente para a área administrativa de Coruscant. Ao ver as ações de seu mestre, Obi-Wan sorriu e disse: então você não confia mais no Senado? Não é que eu não confie neles, mas como há muitas coisas acontecendo na República Galáctica, eles não têm poder executivo suficiente para dar conta de tudo. Qui-Gon Jinn apontou para o assento do copiloto, mas nós temos esse poder executivo. É assim mesmo, senhor senador. No meio da sala, Mestre Dooku disse indiferentemente para a projeção holográfica do Senador Palpatine à sua frente. Bem, um grupo de pessoas pilotou uma enorme nave espacial civil para colonizar o planeta Endor e, em seguida, mataram os caçadores de recompensas que você enviou. Palpatine sorriu. Certo, parece que este assunto realmente merece atenção, mas não deve ser algo com que precisemos nos preocupar. Talvez daqui a 200 anos, o planeta Endor se torne um membro da República. Com todo o respeito, senhor senador, o planeta Endor está localizado em uma área remota do Anel Externo. Mesmo que um planeta soberano surja lá, a administração da República não pode interferir nele. Mestre Dooku balançou a cabeça e disse: então é nisso que estamos trabalhando, Mestre Dooku. Transformar a República Galáctica em um país melhor e mais poderoso. Um país poderoso que possa impor ordens e proibir atos, e usar todos os recursos da galáxia com uma única frase. Quando chegarmos a esse dia, seremos onipotentes, disse Palpatine com os braços abertos, transbordando de anseio. Você é um bom homem, um político diferente, senador Palpatine. Mas preciso lembrá-lo de que,
Nesta decadente República Galáctica, é muito difícil para uma pessoa como você viver por muito tempo, disse Doku em voz grave. Mesmo que eu seja assassinado amanhã, morrerei no caminho certo. Minha morte guiará o caminho para aqueles que vierem depois de mim. A República precisa que pessoas como eu morram, disse Palpatine seriamente. Doku respirou fundo, curvou-se e disse: a existência de pessoas como você mostra que a República ainda pode ser salva. Obrigado, Senador Palpatine. Palpatine retribuiu a saudação. É meu direito, Mestre Doku. Após cortar as comunicações, Palpatine deixou o prédio do Senado Galáctico e retornou à sua modesta residência. Tirou o magnífico manto que representava o Senado, vestiu uma capa de tecido grosso cinza e cobriu o rosto com o capuz. Depois de se certificar de que ninguém estava prestando atenção, partiu por uma passagem secreta em uma aeronave pairando no ar. Num canto escuro e intrincado do andar inferior da zona industrial de Coruscant, Palpatine desembarcou da aeronave, pegou um comunicador especial e conectou-se. Uma mulher de aparência durona, com tatuagens no rosto, apareceu na projeção holográfica. Ao ver Palpatine, ela rosnou e disse: você esconde a cabeça e mostra o rabo, finalmente se atreve a me contatar. É melhor vocês se prepararem para a próxima vez, talvez meu humor esteja tão bom quanto hoje, e vocês, da frente nebulosa, estejam todos sob meu controle. A voz de Palpatine tornou-se sombria e rouca, como o rugido de uma velha besta com a garganta ferida. As têmporas da mulher se contraíram, aparentemente reprimindo sua raiva. Ela baixou a cabeça e disse: diga-me, qual é o nosso objetivo? Rota comercial de Rima, após 47 horas padrão. Uma frota mercante da Aliança Comercial transportará minerais para este local para abastecê-lo. Sequestre este lote de minerais e envie-o para o planeta Kalinda, e alguém o ajudará a lidar com a mercadoria, disse Palpatine em voz baixa. Como você será pago? Vou designar alguém para lavar o dinheiro, e você ficará com metade, 2 milhões de créditos. Os outros 2 milhões de créditos são outra tarefa. Você usará seu nome através do fundo fiduciário do banco. Esse dinheiro irá para o meu agente. Desde que você consiga o dinheiro, é um detalhe. Diga-me, a quem deve ser dado o crédito? O atual chanceler supremo do Senado Galáctico, Finis Valor 1. Palpatine cuspiu um nome incrível com uma voz distorcida e rouca. Ah, muito interessante. Aceitamos essa tarefa. Planeta Aurora, espaço sideral, convés inferior da nave-mãe. O toque solene e imponente da corneta soou, pairando sobre o convés vazio. Não havia banda militar, e o som da corneta foi tocado diretamente por Brian, mas isso não afetou em nada a atmosfera trágica da cena. Tang Xiao vestia um uniforme militar impecável e estava à frente, mantendo a postura de saudação militar e olhando para frente. Os principais oficiais da Quarta Civilização, Kijian e Clemente, estavam na última fila, também mantendo a postura de saudação militar. À sua frente, 100 fuzileiros navais estavam alinhados de ambos os lados, com fuzis de assalto e baionetas em punho, erguidas para o céu. No centro, 42 caixões de metal estavam cuidadosamente dispostos, cada um com a marca da Quarta Civilização gravada. Este é um logotipo recém-criado. O corpo principal tem o formato de uma galáxia com apenas 4 braços articulados. 2 espadas longas, representando força e poder, estão cruzadas na parte de trás. Na parte superior está a palavra 4TH. Abaixo está a palavra Skolge, que representa o quarto grupo, ou o quarto desastre natural. Esses 42 caixões contêm os restos mortais de 34 pilotos de caça e 8 tripulantes da nave de transporte que foram mortos neste ataque de caçadores de recompensas. Este é também o primeiro grupo de combatentes que morreu após a chegada da Quarta Civilização ao mundo de Star Wars, e todos os presentes sabem que este definitivamente não será o último. Tang Xiao respirou fundo e disse lentamente: todos eles são os melhores lutadores e os melhores pilotos. Acredito que, se tivessem uma chance igual, cada um deles poderia facilmente eliminar os caçadores de recompensas que se aproximam. Mas não. Tudo o que eles sabem pilotar são caças antigos. Seu tom foi se elevando gradualmente, mas mesmo assim, eles não hesitaram nem um pouco. Sabendo que suas armas não conseguiam penetrar os escudos inimigos e que os canhões laser do inimigo precisavam de apenas um tiro para destruí-los, eles não hesitaram nem um pouco. Porque cada um deles sabe que são os guardiões. Os guardiões da última chama da nossa quarta civilização. Fault School capítulo 34,
Chegando ao topo, os soldados carregaram o caixão contendo os restos mortais dos mártires e os encaminharam, um a um, para a esteira rolante, onde foram cremados. Finalmente, serão sepultados no cemitério de Downstar. Ali está seu novo lar, que eles guardam com suas vidas, o lar da quarta civilização. O retorno à Terra é um desejo acalentado por todos há muito tempo e se tornará também a mais nobre cerimônia da quarta civilização. Ao contemplar a cena à sua frente, Tan Xiao sentiu uma chama ardente em seu peito e não conseguiu vomitar. Embora naquele momento bastasse manter-se em silêncio, sentiu que devia prestar contas a esses mártires mortos e a todos os vivos. O destino nos trouxe a esta nave-mãe e nos uniu. O destino nos trouxe a este universo desconhecido e nos fez enfrentar muitos desafios. Foi também o destino que nos permitiu sermos capturados por piratas cruéis que estão chegando à sua porta. Podemos reclamar de tudo, mas lembre-se de que o destino nunca nos faz desistir. Tan Xiao olhou para todos ao seu redor e então disse: se alguém me perguntar se acredito no destino, direi que acredito e não acredito ao mesmo tempo. Acredito que tudo tem seus próprios planos ocultos, e acredito que existe uma mão invisível por trás de tudo, controlando todos os seres vivos. Mas não acredito que alguém, nenhuma existência possa determinar nosso futuro. Levantem as mãos, tudo no mundo está sob controle. Dê um passo à frente, e o caminho para o futuro está logo abaixo de seus pés. Se alguém me disser que estou destinado a cair, eu lhe direi que caminharei com mais firmeza do que qualquer outro. Se meus pés não forem suficientes, usarei minhas mãos. Se minhas mãos não forem suficientes, agarrarei as mãos de milhares de pessoas. Mas nós jamais cairemos. Jamais sucumbiremos ao chamado destino. Nossa quarta civilização já passou por muita coisa. 3 desastres naturais nos devastaram e perdemos tudo. Perdemos a Via Láctea, a Terra e nossa pátria. Mas agora, estamos aqui. Neste novo universo. Nunca mais falharemos. Lutaremos sem fim. Nós nos reergueremos. Porque nós somos a quarta civilização. Após terminar seu discurso, Tan Xiao desceu da plataforma elevada, pegou um altar de cinzas com as próprias mãos e disse em voz alta: prestamos homenagem aos 42 mártires e aos milhares de mártires do futuro. Saudações aos mártires. Todos gritaram em uníssono. Ficaram em posição de sentido e prestaram continência, com lágrimas nos olhos. Os soldados de ambos os lados puxaram os ferrolhos e os gatilhos, e os fuzis de assalto dispararam rajadas de tiros nítidos para se despedir de todos os mártires. Tan Xiao olhou para aqueles olhos insanos, respirou fundo e pareceu haver um relâmpago na palma de sua mão. Estrela da aurora, numa encosta ensolarada, com relva verdejante e sol radiante. A brisa sopra suavemente, a relva verde balança o vento e o sopro da natureza invade-nos. Tan Xiao estava no topo da colina, observando em silêncio os 42 túmulos adicionais ali presentes. Em frente a esses túmulos, erguia-se uma lápide em forma de galáxia de 4 braços, na qual estavam gravados os nomes e as vidas dos mártires. À medida que eu se aprofundava cada vez mais na posição de comandante supremo, Tan Xiao sentia que estava gradualmente se integrando ao mundo e aceitando seu papel. Especialmente ao se deparar com as 42 vítimas, Tan Xiao percebeu que não podia mais encarar tudo aquilo como um mero espectador. Ele está triste, está animado, está deprimido, está animado, e tudo isso em prol de todos os seres deste mundo. Sim, agora ele é um deles. Olhando para o céu, o enorme planeta gasoso Endor pairava no ar, ocupando a maior parte de sua visão. Tan Xiao murmurou para si mesmo: você me pediu para vir a este universo. O que você quer que eu faça? Se você não disser, então eu farei. Farei o que eu quiser. O olhar de Tan Xiao tornou-se cada vez mais intenso, e ele desviou o olhar para uma cidade próspera à sua frente. Dawn City, esta cidade em crescimento. Agora a cidade não se parece mais com as favelas de antigamente. Aos poucos, começaram a surgir alguns prédios de 4 e 5 andares, e também há enormes usinas eólicas espalhadas por ali, com pás finas que diminuem a velocidade de rotação conforme o vento sopra. Ao longe, abaixo das montanhas, o campo de mineração foi construído, a siderúrgica e usina de processamento começaram a operar, e a névoa branca e purificada emana das altas chaminés. Caminhões carregados de mercadorias transitam entre as minas, as fábricas e as cidades. 4 grandes fazendas hidropônicas com mais de 50 metros de diâmetro foram construídas perto do lago. A cobertura hemisférica de vidro veda completamente o interior da fazenda,
simulando o clima da Terra, e diversas culturas são cultivadas ali. Mais de uma dúzia de barcos de pesca estão ocupados no lago, lançando redes para capturar os recursos pesqueiros quase inesgotáveis daqui. Este lago está conectado à rede subterrânea de água do planeta Aurora, e pode-se dizer que todos os peixes do planeta podem ser pescados aqui. A fazenda a céu aberto e a base de criação de animais ficam do outro lado da cidade, e trabalhadores agrícolas dedicados estão ocupados utilizando maquinário agrícola avançado. Existe também um gigantesco coletor de excrementos construído em um cânion escondido, onde todo o esgoto e os resíduos gerados pela cidade e pelas fábricas, e, claro, uma grande quantidade de excrementos, são concentrados. Naturalmente, essa área também deve ser mantida longe de estranhos. Mas, independentemente disso, no ambiente geológico único do planeta Aurora, a existência de coletores gigantes de excrementos desempenhou um papel importante na proteção do meio ambiente e na concentração do tratamento de esgoto. É claro que você tem que se acostumar a ter uma montanha de merda, ou melhor, uma montanha de merda, perto de casa. Down City possui mais de 5.000 habitantes e diversas instalações foram gradualmente estabelecidas. O Corpo de Bombeiros, a Segurança Pública, o Departamento de Abastecimento de Água e Energia, o Departamento Administrativo, etc., já estão em funcionamento. Existem até 2 escolas abertas na cidade, mas como a maioria dos alunos já está na faixa etária adequada e o principal método de aprendizado para a adoção de embriões congelados é por meio de informações, ambas as escolas são escolas técnicas profissionalizantes. Uma das escolas ensinava uma variedade de conhecimentos especializados para residentes que precisavam ampliar suas habilidades, enquanto a outra se especializava na língua padrão galáctica. É claro que havia planos para abrir escolas para crianças, mas isso foi adiado devido à necessidade de construção em todos os lugares. Mas agora o desenvolvimento da cidade entrou em um período de estagnação, porque os prédios modulares transportados pela nave-mãe se esgotaram, e novos edifícios precisam ser construídos por conta própria com materiais locais. Isso inclui cimento, vergalhões de aço, equipamentos e peças industriais, que também exigem abertura de fábricas para a produção desses materiais. Tang Xiao desceu a colina a pé, até chegar à cidade do amanhecer. Ali reinava a ordem, e cada residente se dedicava ao trabalho com afinco. Apesar das inúmeras tarefas diárias, todos se sentiam profundamente felizes ao ver a cidade do amanhecer crescer a cada dia sob seus próprios cuidados. Aqui é a casa deles. Olá, Comandante Supremo. Saudações a você. Comandante Supremo, esta é a abóbora que acabamos de plantar na nossa fazenda. Quer experimentar? Ao verem Tang Xiao entrar na cidade, os moradores o cumprimentaram um após o outro, mas isso não afetou seus afazeres. Todos pararam temporariamente o que estavam fazendo e, após se curvarem diante de Tang Xiao, voltaram imediatamente a se dedicar às suas próprias tarefas. Tang Xiao cumprimentou a todos com um sorriso, e também tomou uma decisão secreta em seu coração. Isso mesmo, se você me deixar viajar no tempo, então eu irei para o ápice da galáxia agora mesmo. Faust College capítulo 35, Mansão Tang Xiao chegou à prefeitura da cidade do amanhecer, onde Graham liderava uma equipe administrativa responsável pela gestão de toda a cidade. A equipe de Graham e a equipe de Dapino Clemente cooperaram entre si. A primeira era responsável pelos detalhes e pelo trabalho específico, enquanto a segunda era responsável pelo planejamento geral. Além disso, Clemente ainda precisava coordenar e planejar o projeto de construção espacial, e, por vezes, os recursos produzidos pela estação de coleta interestelar também precisavam abastecer a cidade Aurora. Desta vez, Tang Xiao foi a Graham principalmente para tratar de assuntos relacionados ao renomado cientista aeroespacial. O cientista aeroespacial atua em uma ampla gama de áreas, desde motores de aeronaves e fornecimento de energia até formas aerodinâmicas, ciência dos materiais e outros aspectos, possuindo pesquisas aprofundadas. No entanto, o que ele precisa é de uma residência unifamiliar suficientemente luxuosa, que inclua pelo menos um amplo espaço para um laboratório de túnel de vento, e uma equipe de pesquisa experiente. Tang Xiao precisa cumprir as condições o mais rápido possível para despertá-lo e, em seguida, permitir que ele lidere a equipe de Feng Yongguang para acelerar o desenvolvimento do lutador fantasma. No entanto, já se passaram alguns dias e não houve nenhuma movimentação, o que o deixa muito ansioso.
O ataque dos caçadores de recompensas desta vez soou o alarme para Tang Xiao. Embora a tecnologia de Omeoru possa ser integrada perfeitamente aqui na nave-mãe, especialmente as tecnologias elementares, há uma enorme lacuna em relação ao mundo de Guerra nas Estrelas. E absolutamente impossível ser páreo para essas naves espaciais neste mundo. Para garantir a segurança da nave-mãe e do planeta Aurora, o caça-Aurai deve ser equipado o mais rápido possível. Comandante Supremo, peço sinceras desculpas. Providenciamos para que a equipe de engenharia trabalhe em regime de horas extras para construir um campo de testes em grande escala. A fábrica na nave-mãe também está utilizando as principais linhas de produção para fabricar os equipamentos experimentais necessários. Mas o problema é que realmente não conseguimos encontrar uma residência tão luxuosa quanto a que um mestre especialista precisa. Explicou Graham a Tang Xiao, suando profusamente. Uma mansão é mais difícil de construir do que um laboratório com um grande número de instrumentos de precisão. Tang Xiao franziu a testa, um pouco insatisfeito com a resposta. Não temos onde encontrar os móveis, decorações, tapetes, lustres de cristal e antiguidades necessários para a mansão, disse um funcionário administrativo, enxugando o suor frio da testa. Tang Xiao ficou atônito por um momento e exclamou, você está... Ele engoliu a segunda metade do mantra de 2 caracteres que havia proferido, se acalmou e suspirou. Já se passaram 1202 anos. Por que você ainda acha que uma mansão precisa ter essas coisas? Quase imediatamente ele descobriu por que e como resolver o problema. Isso. A sabedoria e o conhecimento do Comandante Supremo estão muito aquém dos nossos. Por favor, me oriente. O administrador rapidamente baixou a cabeça e disse. Vamos lá. Vamos dar uma olhada na mansão preparada para ele, disse Tang Xiao, fazendo um gesto. Graham rapidamente trouxe alguns funcionários administrativos para acompanhar Tang Xiao e guiá-lo pelo caminho. Eles chegaram a um espaço aberto nos arredores da cidade de Liming. Este local fica ao lado do lago e encostado em uma fazenda a céu aberto. É realmente um lugar bonito, com uma paisagem deslumbrante. Uma pequena casa de 2 andares foi construída ali, com um formato único e elegante. Parece que o arquiteto também se dedicou bastante. No entanto, não há nada na casa. Vários quartos estão vazios e apenas no jardim dos fundos parece haver um projeto para a construção de uma piscina, mas a obra ainda não foi concluída. Comandante Supremo, isto. Ok, pare de falar, eu sei. Tang Xiao interrompeu Graham com um gesto de mão, apontou para o espaço ao redor e disse, todos saíram da selva de concreto armado. Quem disse que, para ter luxo, é preciso ter tapetes de veludo, lustres de cristal e outras coisas do tipo? Agora é hora de voltar à natureza. Olhem para aqueles funcionários corruptos. Ah, não, olhem para aqueles ricos. Será que eles não compraram mansões lá fora? Alguns funcionários administrativos próximos a eles pegaram apressadamente seus pequenos cadernos e começaram a fazer anotações. Tang Xiao saiu pela janela, apontou para a paisagem lá fora, repleta da ecologia natural original, e disse, se você quer uma mansão, é claro que precisa voltar à natureza. Já viu as flores silvestres ali? Peça para alguém trazê-las. O quê? Coloque um vaso. Então, plante apenas a quantidade usada para decorar os banheiros. Plante um círculo inteiro ao redor de cada cômodo. Então olhe para a parede externa. Não tem azulejos nem tinta, certo? Veja se tem trepadeiras nas árvores ali e puxe-as para cobrir a casa toda. Uma camada não basta, 2 camadas. Preciso encontrar alguém para desenterrar algumas. O ninho de pássaro fica perto da janela, e os pássaros cantam e as flores são perfumadas quando você acorda de manhã cedo. Não é muito mais luxuoso do que o seu lustre de cristal? Também tem uma piscina. Sim, vá até o lago, pegue algumas plantas aquáticas e jogue-as na água. Depois, vá até o pescador e peça alguns peixes de cores vibrantes. As plantas aquáticas devem ser dispostas em formato de coração, isso se chama romance. Móveis. E ainda mais simples. Os móveis mais populares hoje em dia não são feitos de madeira maciça. Vá até a floresta e veja algumas árvores. Não é madeira maciça. Sem areia dourada. Isto é a estrela da aurora, não a terra. Não há areia dourada. Use isso. Você não acha que aquela árvore é vermelha? Veja e veja. Quem mandou você descascar e arrancar os galhos desta árvore? Pode deixar. Deixe tudo comigo. Mantenha a ecologia original.
Basta serrar um pedaço da árvore, dividi-la ao meio e colocá-la sobre os pés para formar uma mesa. Que ideia ecológica e sustentável. Piso. Piso de madeira não dá? Mas essa coisa precisa remover a casca e os galhos e deixar mais liso. Depois, colocar uns tapetes. De onde vieram os tapetes? Não vi ninguém dando tapetes para os Ewoks ontem. Quer cortar cabelo? Leve chocolates para trocar com eles. Troque um monte de cabelo e cole tudo com cola. Não vai ser suficiente. Camas não são problema. Volte à natureza, volte à natureza, entendeu? O Ministério da Agricultura não estava capinando ontem. Pegue um pouco de grama verde, faça um círculo aqui e cubra com espigas de trigo. Ei, cuidado com o que você diz. Quem disse que isso é um chiqueiro? Gulam me lembra de descontar metade do salário desse cara. Kof, se você acha que as espigas de trigo não são boas o suficiente, então use pele. Pele é chique o suficiente. Bem, pele, sim, pele. E a pele? Ei, você não viu os fuzileiros navais caçando aqueles animais que atacaram pessoas alguns dias atrás? Sim. Deixe-os caçar mais alguns. Encontre um atirador de elite e atire nos olhos, atire na boca, mas não fure a pele. Depois, arranque toda a pele e coloque-a na cama. Não corte a cabeça. Esta é a essência. Guarde o crânio para mim também. Olha só, rodeado pelo perfume das plantas, sentindo o cheiro do arroz, dormindo no travesseiro de uma fera todas as noites. Que maravilha! O que é luxo? Isso sim é luxo. Se não acredita, vá ao centro da cidade e veja uma casa dessas. Quanto custa? 100 mil? Esse é o preço inicial. O quê? Quer um também? Não precisa, eu só vou trabalhar mais e me virar na nave mãe. Fort Scourge capítulo 36, novo nível lendário. Ao caminhar pelo local, os cadernos de vários funcionários administrativos estavam repletos de informações. Tang Xiao aproximou-se, deu um tapinha no ombro de Graham e disse, lembre-se, este tipo de mansão é o padrão. Se outros senhores como ele surgirem no futuro, seguirão este exemplo. Preste um bom serviço, as coisas precisam estar impecáveis. Regue bastante e fertilize com frequência. Se não tiver fertilizante suficiente, vá ao Ministério da Saúde. Eles têm um grande coletor de esterco e você pode usar todo o fertilizante que precisar. Em resumo, precisamos deixá-los experimentar o contato com a natureza. Experimentar a verdadeira sensação de luxo. Sim, sim. Com certeza farei isso. Graham assentiu apressadamente e concordou. A eficiência de trabalho de Gulam era impressionante. Quando Tang Xiao saiu da vila, viu que alguém já havia começado a coletar flores silvestres e trepadeiras do lado de fora e a transportá-las para lá. O que tem ali? Há algum projeto de construção de grande escala em andamento na cidade recentemente? Perguntou Tang Xiao casualmente, apontando para os vários guindastes de torre erguidos ao pé da montanha à sua frente. Bem, recentemente planejamos construir uma fábrica de armas de fogo na área industrial ali para produzir nossos fuzis de assalto tipo 21 e as respectivas balas de calibre 5,56 mm e granadas de calibre 30 mm, respondeu Gulam. Vocês não consideraram as armas a lazer? E nós também aprendemos algumas armas de explosão antes. Produção de energia? Perguntou Tang Xiao. Esta é a decisão do chefe do Estado-Maior Qijan, após comparar as vantagens e desvantagens de diversas armas de fogo. Quanto às armas a laser, os comprimentos de onda do laser infravermelho que temos atualmente são muito longos e a dispersão na atmosfera é muito grande, portanto o efeito não é bom. Embora as armas de raio sejam mais potentes, após análise dos técnicos, descobriu-se que a munição dessa arma é um gás inflamável e explosivo estranho que não possuímos. Então, até que esse gás explosivo possa ser obtido de forma estável, a produção de armas de raio está fora de questão, explicou Gulam. Tang Xiao assentiu com a cabeça. Ele se lembrou de que, perto do planeta Luen, quando a mulher Falin queria ser desmascarada, eles se valeram das características de disparo rápido do rifle de assalto para suprimir completamente os caçadores de recompensas que usavam pistolas blaster. Portanto, sejam balas ou energia explosiva, uma arma capaz de matar é uma boa arma. Embora o escudo defletor no universo de Star Wars seja extremamente eficaz contra esse tipo de arma com munição real, afinal, é impossível para o exército da quarta civilização enfrentar inimigos com escudos o tempo todo, certo? Chegará o dia em que gangsters e piratas terão escudos individuais.
Se a quarta civilização não tiver modernizado seu armamento e equipamentos até lá, só se poderá dizer que merece. Após passar uma noite em Dawn City, acompanhado por T-850, Tang Xiao encontrou um belo lugar para se sentar e contemplar a paisagem ao longe. Aliás, o T-850 que o segue é novinho em folha. O anterior estava sendo reparado na oficina de produção da nave-mãe porque estava muito danificado. Tang Xiao respirou fundo, sentindo a presença da natureza. Ele havia descoberto anteriormente que a força original em seu corpo se recuperava extremamente rápido nesse momento. Ao contrário, se estivesse no espaço, sua força original seria afetada e se recuperaria muito lentamente. Além disso, ele descobriu que havia adquirido alguma compreensão sobre o uso da força recentemente, e parecia que, quando estava mais emotivo, a força em seu corpo se tornava mais irritável. Tang Xiao não queria fazer isso, não queria se deixar levar pelas emoções, pois, nesse caso, poderia fazer muitas coisas impulsivas. Em nenhum momento as emoções podem influenciar o comportamento de alguém, muito menos sua posição atual. Talvez um momento de raiva realmente o faça flutuar por milhares de quilômetros. Ele simplesmente sentou-se de pernas cruzadas assim, uma escolha inconsciente. De qualquer forma, ele costumava ver monges meditando dessa maneira. Talvez isso ajudasse a se concentrar. Sinta a natureza. Sinta a terra, sinta o ar, sinta a grama, sinta a floresta, sinta os pássaros assustados, sinta os animais correndo. Comandante Supremo. A voz profunda e rígida de T-850 soou. Você meditou por 4 horas. Durante esse tempo, você recebeu 2 chamadas de Graham e 4 chamadas do cérebro. Clemente recebeu uma chamada. Tang Xiao abriu os olhos e soltou um suspiro fétido. Com um leve gesto de mão, uma pedra surgiu do nada e voou para sua mão, que ele agarrou com firmeza. Muito satisfeito com seu desempenho desta vez, sorriu levemente e disse: ajude-me a conectar ao cérebro principal. T-850 colocou o fone de ouvido sem fio em Tang Xiao, e então a voz do cérebro principal veio de dentro. Comandante Supremo, outro personagem lendário atingiu a condição de despertar e pode ser despertado. Os olhos de Tang Xiao brilharam. Entendido. Retornarei imediatamente à nave-mãe na nave de transporte. No caminho de volta, Tang Xiao mal podia esperar para abrir a lista de pessoal, querendo ver qual figura lendária poderia ser despertada. Ele também descobriu algumas regras. Esses personagens lendários são todos de filmes, séries e jogos que ele já viu. A maioria deles são figuras fundamentais em seus respectivos universos, e quase todos possuem um nível altíssimo em suas áreas de atuação. Tomemos como exemplo o Trent que despertou anteriormente. Com sua excepcional habilidade de controle de naves espaciais, ele consegue controlar a nave de carga leve IT-1000 para romper a linha de defesa e escapar sob o ataque de 3 fragatas da classe Generosa e dezenas de caças robôs Abutre. E embora o tempo seja muito curto, Trent parece ter um talento natural para construir bons relacionamentos com todos ao seu redor. Não importa o poder ou a raça da pessoa, ele sempre usa seu charme único e senso de humor para se aproximar e obter as informações que deseja. Isso porque a quarta civilização está em processo de reconstrução, o que prejudicou bastante Trent, tornando impossível para ele se aventurar livremente pela galáxia. Mas Tang Xiao acredita que, ao viajar entre as galáxias, Trent poderá obter ganhos inesperados e enormes. Assim, Tang Xiao vinha hesitando, desejando despertar aquela figura lendária extremamente perigosa, mas também extremamente poderosa, devido à sensação de dissuasão provocada por esse nome estrondoso. Antes que ele conseguisse reunir coragem para negociar com aquela pessoa, surgiu um segundo personagem lendário que poderia ser despertado. Essa é a maior surpresa de todas. No entanto, quando ele conectou o chip implantado em seu cérebro ao sistema da nave-mãe, abriu a lista de pessoal desperto e viu o nome entre os personagens lendários, o sorriso em seu rosto congelou gradualmente. É claro que ele conhecia essa pessoa. Essa pessoa também possui naturalmente grandes habilidades em sua área. Mas este homem é grisalho. Não é que ele seja uma pessoa má, ou que não seja mal de todo, ou mesmo fácil de conviver. Mas o que ele fez causou centenas de milhares de mortes. E ele também pode influenciar a vida e a morte de muitas outras pessoas. Não por meio de exércitos, não por meio do poder, mas por meio de acordos. Ele caminha entre a justiça e o mal, entre a luz e as trevas. Luta constantemente contra seus desejos e sucumbe a eles sempre. Contudo,
Cada passo que dá no caminho para as trevas é doloroso e lamentável, mas ele prossegue, passo a passo, sem hesitar. Faust Scourge capítulo 37. O rei da guerra. Ele é esse tipo de pessoa. Diferentemente do nome anterior, Tang Xiao não tinha medo dele e até disse que estava ansioso para ver o que a chegada dessa pessoa traria para a quarta civilização. Mas a menção desse nome fez Tang Xiao sorrir ironicamente. Porque, se fosse baseado em sua visão de mundo e valores anteriores, ele jamais concordaria com tal pessoa. Contudo, agora, da perspectiva do comandante supremo da quarta civilização, ele precisa confiar na força de tal indivíduo. É verdade, até ele está se perdendo na estrada escura. Talvez isso seja apenas o começo. De volta à nave-mãe, Tang Xiao foi até seu escritório, sentou-se, ordenou ao cérebro que lhe trouxesse um bule de café quente e 2 xícaras, colocou-a sobre a mesa e esperou a chegada da pessoa. Um instante depois, ouviu-se uma batida educada na porta e, após Tang Xiao lhe dizer para entrar, a porta se abriu e um homem na casa dos 30 anos entrou. Ele estava impecavelmente vestido, com um terno preto e uma gravata vermelha escura. Sua testa larga estava um pouco alta, mas seus cabelos estavam penteados com esmero. Seus olhos, cheios de melancolia, fitaram Tang Xiao no momento em que entraram na sala. Tang Xiao sorriu e olhou para esta pessoa. Yuri Ulov, Senhor da Guerra, nota 1. Olá, Comandante Supremo. Yuri esboçou um sorriso humilde e deu um passo à frente respeitosamente, segurando a mão de Tang Xiao com ambas as mãos e, ao mesmo tempo, entregando-lhe um cartão de visitas. Meu nome é Yuri Ulov, um empresário comum. Tang Xiao olhou para o cartão de visitas extra que tinha na mão. Nele estava impresso o nome de Yuri Ulov e também um número de telefone que provavelmente estava fora de serviço no momento. Eu analisei o que você quer: armas, mercado e demanda. 3 palavras, simples e claras, não é? Disse Tang Xiao. É fácil, mas também é difícil. Mas eu adoro este lugar, sabe? Um mercado enorme, uma necessidade desesperada, e se um dia eu ver um Kalashnikov na Galáxia, seria ótimo. Acabou. Yuri sentou-se no sofá em frente a Tang Xiao e disse com um sorriso. Por que você escolheu comprar e vender armas em vez de... Bem, você sabe, coisas como tabaco e carros? Perguntou Tang Xiao. Bem, existe demanda e existe negócio. As pessoas sempre precisam comer, então existem pessoas no ramo alimentício. Mas sabe de uma coisa? As pessoas estão sempre brigando, e ao longo de toda a nossa história, nunca houve um único dia de paz completa. Até mesmo a nossa quarta civilização passou por 3 guerras e desastres naturais antes de chegar aqui, não é? Portanto, a necessidade das pessoas de lutar é ainda maior do que a de comer, disse Yuri, abrindo os braços. Então é isso mesmo. Tang Xiao fez um gesto com a mão, e T-850, que estava de lado, pegou um fuzil de assalto tipo 21 novinho em folha, colocou sobre a mesa e jogou um manual por cima. Tang Xiao apontou para esses objetos e disse: Você pode me vender esta arma? Yuri não disse nada, apenas pegou a arma na mão e a manuseou habilmente. Boa arma, calibre 5,56 mm, sistema automático a gás, trava rotativa e mira traseira com orifício. Embora não venha com carregador, considerando o comprimento, o carregador padrão de 30 cartuchos é a escolha mais adequada. Com um clique, ele puxou o ferrolho, assumiu uma postura de tiro e mirou no T-850. Então, de repente, Ryu ergueu a mão e arremessou o fuzil de assalto contra o T-850, rasgou o manual ao meio e o jogou na lata de lixo. No entanto, não precisamos dessas coisas, disse Yuri com um sorriso. Você não se importa com o quão boa, precisa ou durável essa arma é. O que importa é quantas pessoas estão usando essa arma é. Quantas pessoas morreram sob suas balas. E, mais importante, prossiga. Se você puder comprar esta arma, eu ajudarei a armar um exército. Yuri mudou de assunto e disse diretamente. O que isso tem a ver com esta arma? Por quê? Yuri não conseguiu conter o riso. Ele se aproximou de Tang Xiao e disse com um sorriso. Ei! Porque você realmente precisa de um exército. Depois de falar, ele se recostou no sofá e não conseguiu conter o riso. Ele não sabia se estava rindo de Tang Xiao ou de si mesmo. A guerra nunca muda, disse Tang Xiaofu de repente, profundamente em seu coração. A guerra nunca muda. Yuri repetiu, balançando a cabeça com um sorriso e disse, gostei dessa frase.
Você será um bom comandante supremo, pelo menos, do tipo que eu gosto. Então, o que você quer que eu lhe traga? O sorriso no rosto de Tang Xiao de repente se tornou sombrio. Quero todo tipo de coisa que possa matar pessoas nesta galáxia e, em seguida, usar essas coisas para construir um espaço habitável que pertence à nossa quarta civilização. Ah! Então você precisa equipar mais balas. Yuri entendeu. Espero que tenhamos uma cooperação feliz. Desta vez, Tang Xiao tomou a iniciativa de estender a mão. Yuri ainda segurava humildemente a mão de Tang Xiao e disse: Tenho uma boa cooperação, comandante supremo. Ah, a propósito, eu também tenho um irmão mais novo, Vitaliulo, com quem sempre trabalho. Espero que você possa acordá-lo também, ele não recusará. Como se diz, irmãos de armas. Vou te ajudar a se matricular no curso intensivo de língua padrão galáctica. Os dois irmãos ficarão juntos. O sorriso de Tang Xiao tornou-se cada vez mais malicioso. Certo, estudar é uma bobagem, mas quem vai ter problemas com dinheiro? Então, a aula de estudos. Ah, muito bom. Ah. Então, vou indo, comandante supremo. Yuri abriu as mãos e apontou para Tang Xiao, que riu por um instante. Virou-se e saiu da sala. Olhando para as costas dele, Tang Xiao sorriu ironicamente. Parece que trouxe mais uma pessoa perigosa para esta galáxia. Ele pegou a cafeteira, serviu-se de uma xícara de café frio e bebeu tudo de uma vez. Então ele abriu a lista de personagens espertos e, como esperado, entre os personagens lendários, o nome de Vitaliulov estava lá. Ao ver esse nome, ele pareceu ter tido alguma intuição, pois a habilidade de Vitaliulov obviamente não é suficiente para ser uma lenda, então ele ainda aparece ali. Isso só mostra um problema: personagens lendários são todos desses videogames. Alguns deles podem não ser tão habilidosos quanto mestres ou mesmo elites, mas enquanto forem personagens de videogames, são lendários. Então, quais são as próximas duas aulas? Olhando para os dois pontos de interrogação atrás deles, Tang Xiao tinha inúmeras hipóteses em mente. Nota 1. Finalmente chegou. Nenhum dos filmes favoritos de Xiao Jing. Fault Scholarship capítulo 38. Mestre cientista. Mais uma semana se passou. Durante esse tempo, Tang Xiao permaneceu no planeta Aurora, ocasionalmente inspecionando o trabalho e, em outros momentos, encontrando um belo lugar no planeta para meditar. Ele não sabia se meditar assim era útil, e não sabia no que pensar enquanto meditava. Talvez pudesse pensar no plano de construção de amanhã? Não, amanhã é o dia em que o Ministério da Saúde Pública lança a primeira espaçonave descartável para tratamento de esgoto perto do coletor de excrementos. Pensando dessa forma, nem mesmo a paisagem ao redor é bonita. Após refletir bastante por um tempo, o humor de Tang Xiao também ficou confuso. Tang Xiao abriu os olhos e o T-850 transmitiu os contatos e comunicações das últimas horas como de costume. Yuri Ulo concluiu o treinamento intensivo da língua padrão galáctica e demonstra grande atenção. Seu irmão mais novo, Vitali Ulo, no entanto, ficou muito para trás, sendo um garoto que cochilava a maior parte do tempo em sala de aula. No entanto, ambos também foram sufocados ali. Enquanto Tang Xiao meditava, ele já havia seguido o trem até a Tatooine na nave espacial Lancer para investigar. Dizem que Yuri também levou mais de 100 fuzis de assalto tipo 21. Yuri havia enviado uma mensagem de texto antes para se despedir de Tang Xiao, mas ele estava meditando naquele momento, e não era nada demais, então eles deixaram uma mensagem e foram embora. A mensagem é muito simples. Trent levou os dois irmãos Yuri e Vitali, além de Felacia e Quinto, para Tatooine. Tang Xiao também estava com os irmãos Trent e Eulina. Um guarda-costas T-850 equipado com eles também os acompanhou. Então Trent mencionou especificamente que Felacia, Quinto e seus antigos companheiros pareciam estar planejando algo. Ele os levou para fora apenas para testar. A oficina de produção da nave-mãe pode fabricar guarda-costas T-850, mas, na opinião de Tang Xiao, usar esse tipo de robô como robô de combate seria um exagero. Além da baixa velocidade de produção, a matéria-prima necessária é extremamente rara. O principal material desse robô no universo de O Exterminador do Futuro é a liga de tântalo. Você deve saber que a produção de tântalo metálico na Terra era inferior a 2.000 toneladas por ano, então é ótimo poder construir milhares de tanques T-850. Mesmo agora, com a mineração em outra lua rica em metais pesados ao redor do gigante gasoso Endor,
A produção de liga de tântalo é muito baixa. Portanto, o mais adequado para o robô T-850 é continuar sendo um guarda-costas. E como ele é muito caro, só pode ser usado como guarda-costas para figuras lendárias. Em seguida, veio a mensagem do Dr. Guanyan. Agora, a pesquisa e a análise do reator de fusão primário e do escudo primário foram concluídas, e a linha de produção do caça Blade está sendo ajustada para que este caça possa ter escudos de energia, propulsão de maior potência e uma arma laser infravermelha mais potente. A pesquisa e o desenvolvimento do míssil Ara-Gemini, utilizado pelo caça Wright, também estão indo bem, e em breve ele será entregue e instalado no caça Blade. Agora, a equipe de Guanyan está trabalhando em ritmo acelerado na pesquisa e desenvolvimento das fragatas leves da classe Gunship. No entanto, o problema também é muito evidente. Atualmente, toda a quarta civilização possui apenas um pequeno estaleiro espacial, que é uma construção modular transportada pela nave-mãe. Agora, esse estaleiro é usado principalmente para produzir naves de transporte, pois, com o aprofundamento da mineração espacial, a demanda por essas naves também está aumentando. Consequentemente, não haverá linhas de produção ociosas para construir fragatas leves da classe Gunship. Mas existe também um problema na construção de uma nova espaçonave de pequeno porte. As pequenas espaçonaves de engenharia existentes não são suficientemente eficientes, sendo necessária uma espaçonave de engenharia melhor. Na verdade, o mesmo problema também existe no planeta Aurora. Depois que os prédios modulares transportados pela nave-mãe se esgotam, o trabalho de construção no planeta Aurora também começa a ficar muito lento. Isso porque agora é necessário extrair e processar materiais como barras de aço, cimento, cal e areia. O exoesqueleto mecanizado de engenharia equipado pela equipe de engenharia terrestre também está inutilizável, incapaz de suportar trabalhos de construção cada vez mais complexos. Existem muitos problemas, e há feras devoradoras de ouro por toda parte, e seus apetites estão ficando cada vez maiores, começando a sobrecarregar uma nave-mãe tão gigantesca. É muito importante ter um sistema industrial separado o mais rápido possível para que a colônia possa se tornar independente da dependência da fábrica-oficina da nave-mãe. Em seguida, veio o relatório de Graham. Ele disse que a base experimental de aviação em grande escala nos arredores de Down City havia sido concluída. A base ainda é relativamente simples, com um aeroporto básico, um túnel de vento e vários pequenos prédios de laboratório. Dessa forma, com uma grande base de testes, a equipe experiente de Feng Yongguang e a mansão em contato com a natureza, todas as necessidades desse renomado cientista aeroespacial são atendidas. E Feng Yongguang também encontrou alguns gargalos técnicos durante o desenvolvimento do Wright Fighter, e esperava que um especialista de nível tão alto os ajudasse a resolvê-los. Finalmente, o dia chegou. Professor Xi Jianjun, especialista aeroespacial de nível Master. Mestre em Engenharia Aeroespacial, Aerodinâmica, Engenharia Mecânica, Automação e Engenharia, Física Aplicada e Física Atômica. Observando a introdução acima, o personagem foi, em tempos, uma figura icônica nacional em seu país, liderando a nação na superação das limitações dos caças de quinta geração e tornando-se o primeiro no mundo a desenvolver caças de sexta geração. Além disso, ele sempre foi uma pessoa extremamente gentil e formou inúmeros profissionais. É conhecido por ser rigoroso e meticuloso em seu trabalho, sendo inclusive apelidado de Professor Diabo pelos alunos. Embora já fosse noite, Tan Xiao ainda acompanhou Gulan e vários funcionários do escritório administrativo da cidade do amanhecer até o aeroporto para recebê-lo. Uma aeronave de transporte pousou lentamente e estacionou na pista sem problemas. A escotilha se abriu lentamente, e até mesmo Tan Xiao não conseguiu evitar engolir em seco. Este é um talento de nível mestre. Além disso, ele tem grandes esperanças de liderar a equipe de pesquisa científica da quarta civilização para desenvolver lutadores fantasmas e lutadores ainda mais poderosos o mais rápido possível. É também uma das maiores vantagens na guerra vindoura que varrerá toda a galáxia. Então, um funcionário do departamento administrativo saiu da nave espacial, virou-se e disse algo, e em seguida um velho encolhido saiu. Ele aparentava ter uns 60 anos e estava quase careca. Então penteou as mechas mais compridas para cobrir a testa, fingindo não ser mediterrâneo. Vestindo uma túnica chinesa empoeirada, saiu caminhando passo a passo. Ele parecia muito com um velho que acabara de ser espancado por arroaceiros de rua. Mas, independentemente de tudo, ele ainda é um mestre.
Tang Xiao correu ao seu encontro. Nesse momento, a nave de transporte já se preparava para partir, pois tinha outras tarefas de transporte a cumprir. Faust College capítulo 39. Ações respectivas. Tang Xiao chegou ali bem a tempo de ouvir o velho resmungar. Ei, a garotinha no avião agora há pouco parecia bem disposta, porque ela não desceu conosco. Hã? Tang Xiao cutucou os ouvidos, sentindo como se tivesse ouvido errado. Ah, então você é o comandante supremo, certo? Olá, olá, olá. O velho percebeu a aproximação de Tang Xiao, acenou com a cabeça, sorriu e até se aproximou para cumprimentá-lo com um aperto de mãos. Ah, olá, professor Xi. Atendemos às suas necessidades o máximo possível e agora o despertamos na esperança de que possamos usar seu conhecimento e sabedoria para nos ajudar, disse Tang Xiao. Inesperadamente, o velho balançou a cabeça. Olhou para além de Tang Xiao e voltou a olhar para trás. Embora estivesse prosperando, ainda dava para ver que era uma colônia que tinha acabado de começar. Oh, por que me acordou tão cedo? Eu me inscrevi para mudar de lugar para me aposentar. É? Passei a vida inteira ocupado e quero ser livre. Mas as pessoas estão acostumadas ao trabalho, como posso ser livre? Fico só sentado no jardim fumando, e não consigo evitar de colocar as bitucas de tabaco na hélice. Então, pensei, se eu me mudar para outro planeta para me aposentar, talvez eu não consiga acumular tantas coisas na cabeça. E também poderei dormir até mais tarde, disse Xi Jianjun, com a voz fraca. Então, não importa muito se você tem uma mansão ou algo assim. Eu estava pensando, se você consegue construir uma mansão, então as condições materiais são suficientes. Se você tem uma equipe técnica experiente, não importa se você me tem ou não. Bases de teste em larga escala são construídas. Acorde, a pesquisa científica deve ser frutífera. Então, nesse momento, não seria perfeito para mim acordar e dormir até mais tarde. Então que? Não é isso que você quer dizer com não se preocupe com problemas pequenos e não se importe com problemas grandes? Ei, ser um comandante supremo tão jovem é diferente, principalmente por causa desse tipo de compreensão. Bem, onde fica a mansão onde vou me aposentar? Você não acabou de dizer que mansões não importam? Será que eu sempre preciso de um lugar para morar? Tang Xiao desmaiou de repente. O que aconteceu com o professor Devil? E o mestre aeroespacial de nível Tesouro Nacional? Como você veio parar aqui, esse velho tarado que só quer dormir o dia todo e é ganancioso por outras garotinhas? Gulau, leve o professor Xi para a mansão dele. Está ficando tarde, e o velho está exausto da viagem. Vamos descansar esta noite primeiro. Tang Xiao rapidamente se recompôs e disse a Gulau para não dizer uma palavra. Após se despedir do professor Xi Jianjun, Tang Xiao coçou a cabeça, sentindo que sua cabeça estava ficando maior. Comandante Supremo, esse velho é confiável. Por que ele não parece uma pessoa muito poderosa? Um funcionário administrativo sussurrou atrás de Tang Xiao. Quem disse isso? O Sr. Xi é um especialista de nível mestre. Mestre, o senhor sabe? Como uma pessoa assim pode ser julgada pelo senso comum? Volte e faça o trabalho que você está fazendo bem. Deixe-os ir. Tang Xiao acenou com a mão, dispensando todos. Então Tang Xiao também voltou para sua mansão para dormir e planejou conversar com o professor Xi novamente na manhã seguinte. Entretanto, o anel externo da galáxia, o planeta Tatooine. A espaçonave Lancerite 1000 pousou lentamente e acoplou-se a um berço. Dentro da espaçonave, enquanto desligava o motor e realizava a verificação final, Trent olhou para Uriulo, que estava sentado na parte de trás com uma expressão lívida, e disse com desdém, chegamos, grande empresário. Uriulo finalmente não conseguiu mais se conter, saiu correndo da nave espacial e vomitou tudo com uau. Como resultado, o robô engenheiro que acabara de chegar para revisar a nave cuspiu o rosto dele. O vômito cobriu os sensores do robô, que começou a correr como um cego e acabou batendo com força em outro robô que carregava óleo. Ah! Merda! Que lugar é esse? Yuri praguejou, com óleo de motor respingado por todo o corpo. Trent aproximou-se, jogou uma toalha no rosto de Yuri e disse, bem-vindo a Tatooine, grande mercador. Yuri enxugou o rosto com uma toalha e disse, constrangido, sou apenas um empresário comum, Sr. Trent. Todos recebem o que precisam. Vou te cobrar o custo da limpeza dessas coisas nojentas aqui. Trent. Quem falou foi Truda, de Nikoto,
que administra o estaleiro de naves espaciais. Da última vez que ele veio, Trent o seguiu e perguntou, a propósito, e o Kunt e os outros? Eles não vieram. Ainda está lá dentro. Com um sorriso, Trent pegou um cano de aço do chão e bateu algumas vezes no tambor de óleo próximo. Vamos lá, Kunto. Vamos tomar um drink. Ao ouvirem o apelo, Quinto e Felacia, que estavam dentro da cabana, saíram correndo, embora Felacia ainda estivesse um pouco desgrenhado. Ao ver a aparência deles, Trent riu com ar de quem já sabia de tudo, deu um tapinha no ombro de Quinto e disse, ei, irmão. Você não está com tanta pressa, está? A cabine do Lancer não é a prova de som. Quinto disse, com certo constrangimento, não. Não, nós apenas. Você disse que me deu muito trabalho convencer o Comandante Supremo a trazer vocês dois aqui. Vocês não vão me causar problemas, vão? Disse Trent com um sorriso, passando o braço em volta do ombro de Kunto e dando um tapinha nele. Com um leve movimento dos dedos, um inseto do tamanho de um botão ficou preso sob a gola da camisa de Quinto. Vamos lá. Bebam. Faz muito tempo que não bebo em Tatooine. Ah. Felacia já havia ajeitado suas roupas com esmero e saiu como se nada tivesse acontecido. Do outro lado, Yuri não sabia quando havia conversado com o velho Truda. Tirou um maço de cigarros, fumou um e acendeu outro para Truda. Ao ver Truda tossindo e fumando pela primeira vez, riu, abraçou-o amigavelmente e disse, e aí, velho, aconteceu alguma coisa importante por aqui ultimamente? Tudo o que acontece em Tatooine é luta e morte. Mas o que é isso que você fumou para mim? Parece. Truda fungou, o efeito da nicotina o deixou um pouco tonto, sua língua começou a dar nós e ele mal conseguia falar claramente. Hesitou por um longo tempo antes de dizer, conte-me sobre Mos Eisley. Há um grupo de Bota que anda causando problemas ultimamente, e o líder deles se chama Broderick Gravel, que destruiu a oficina de reparos de naves espaciais dos Quarren há alguns dias. Ah, que pena. Onde eles estão? Yuri sorriu e lhe entregou outro cigarro. Mos Eisley. Distrito Noroeste. Ah, isso é muito bom. Truda pegou um cigarro, acendeu-o desajeitadamente e pulou ao som da música ao lado dele. Ele dançou e falou incoerentemente. São extraterrestres. Reagem tanto assim aos cigarros? Quem falou foi Vitaly Ulov, irmão mais novo de Yuri. Ele tem cabelos castanhos cacheados e lindos olhos azuis, um tanto decadentes, e é um jovem muito bonito. Sim, alienígena, eu já não te disse? Não faça alarde. Existem dezenas de milhares de alienígenas nesta galáxia? Disse Yuri, dando um tapinha no ombro do irmão. Não. Não, você precisa saber que são alienígenas. Eu só os vi em filmes. Tem certeza de que não são atores fantasiados? Vitaly ficou entusiasmado. Escute, Vitaly, se você continuar assim, pode se meter em encrenca. Alguns alienígenas não são fáceis de lidar, lembrou o Trent. E se lhes vendêssemos cigarros? Vitaly era perspicaz e imediatamente pensou em outros problemas. Talvez, mas o ambiente em Dawnstar não é adequado para o cultivo de tabaco. Ele precisa ser plantado em um ambiente totalmente fechado, e a produção não deve ser alta. Além disso, não me interesso por essas coisas nocivas, disse Yuri para si mesmo, acendendo um cigarro. Comparadas aos cigarros, as armas matam pessoas. Vitaly balançou a cabeça. Se pudermos abrir o mercado de cigarros. Ei! Yuri deu uma tragada no cigarro e, em seguida, soltou uma coluna de fumaça para o céu. O AK-47 não causa câncer de pulmão. Acredite em mim, Vitaly, se for verdade o que o administrador disse, haverá um surto que varrerá toda a galáxia. Se houver inúmeras guerras planetárias, então os cigarros não serão nada. Fortescue capítulo 40. A crise se instala. Trent aproximou-se e disse a Yuri, então você vai para o noroeste de Mos Eisley? Ouvi dizer que é um lugar bastante caótico. Gosto deste tipo de lugar. Yuri riu, virou-se e disse, no entanto, por favor, empreste-me o T-850 que lhe foi atribuído. Você e Vitaly acham que é perigoso levar dois T-850. Vocês não gostam de estar lá? Trent riu. Mas eu prefiro estar vivo. Só estando vivos podemos fazer negócios. Yuri deu um tapinha no ombro de Trent. Então, de acordo com o combinado, nos veremos daqui a 24 horas. Trent balançou a cabeça e foi a um bar em Mos Eisley com Quinto e Felazi. Disse a Quinto que tinha saído dessa vez para fechar negócios e que levaria todos para relaxar. Afinal,
Ele tinha acabado de fazer um bom negócio e ganhou 100.000 créditos. Ao chegar ao bar, Trent logo encontrou a mulher Twi'lek que procurava da última vez. Eles já se conheciam, então desta vez podiam ser considerados velhos amigos. Depois de alguns copos de vinho, ele e a mulher logo se envolveram em uma atmosfera descontraída. Um era romântico, o outro tinha um olhar penetrante, e os dois se abraçaram, querendo recusar o cumprimento, mas sem perceber, acabaram se escondendo em um canto do bar. Ao ver Trent se afastando, e seu guarda-costas roubou Yuri também, a expressão de Quinto tornou-se repentinamente séria. Ele bebeu os Poshka azul à sua frente, e o aroma único de crio do planeta Atrogan preencheu sua boca, mas naquele momento ele não sentia a menor vontade de saborear sua bebida favorita. Como? O que aconteceu antes? Felacir deu um gole casual em sua bebida, encarando Quinto. Você está louco? Está planejando uma coisa dessas com o Kenneth? Sabe que seria fácil para nós perdermos a cabeça. Ninguém nesse quarto grupo presta. Da última vez que saí com eles, eu. Não é que eu não tenha te contado. Quinto rosnou em voz baixa. E daí? Não é um desperdício não conseguir derrotar nem mesmo a nave espacial destruída de 3 caçadores de recompensas, e só poder pedir ajuda aos Cavaleiros Jedi no final. Feracia demonstrou um leve desaprovação. Então é impossível encontrar presa de ferro com quem? Você não sabe que tipo de cara ele é? Ele tem ligação com o Sol Negro. Caso contrário, como o toleraria o tamanho do seu cruzador cabeça de martelo? Tem uma nave à espreita perto de Tatooine. Quinto cerrou os punhos com força, nervoso. Não. Este assunto precisa ser relatado ao administrador imediatamente. Felazzi olhou para trás, para Trent. Nesse momento, a mulher Twi'lek já estava sentada no colo dele. Os dois estavam se divertindo bastante e não perceberam nada do que estava acontecendo ao redor. Ela bufou friamente e disse, então o que devo fazer? Será que eles sequestraram a nave e a mantêm como refém no planeta Endor? Se você contar para o Tan Xiao, ele com certeza vai me matar. Você acha que eu não vou morrer? Eu não saí de Corellia com você para viver esse tipo de vida. Escute, Tan Xiao é muito gentil conosco. Não seria bom viver uma vida precária sem se preocupar com comida e roupa? Se formos agora, o que você acha que presa de ferro quem pode fazer conosco? Quinto sussurrou, rugindo. Felacir franziu a testa e pensou a respeito, mas continuava teimoso, fingindo ser durão e disse, de qualquer forma, é tarde demais, eu já enviei a notícia. O quê? Quando? Quinto ficou chocado. Kenneth me disse que as pessoas na segunda mesa, na entrada do bar, são do pessoal do Kuken. Basta bater 3 vezes na mesa deles. Então agora mesmo eu. Felacir também pareceu sentir que tinha se metido em encrenca. Seu tom demonstrava certo constrangimento. Você é um idiota do caralho. Corre. Não deixe que eles te peguem. Quinto agarrou a mão de Ferrazzi e estava prestes a sair correndo do bar. Inesperadamente, assim que se levantou, sentiu uma força intensa empurrando de volta para o banco. Virou a cabeça com dificuldade, apenas para descobrir que, em algum momento, seu lado havia sido cercado por mais de uma dúzia de homens com rostos ferozes. Quinto olhou inconscientemente para a mesa de Trent agora há pouco, mas percebeu que não havia ninguém lá, e Trent havia saído sem dar explicações. Nesse momento, no hotel, atrás do bar, Trent praguejava secretamente enquanto se demorava com a mulher Twi'lek que parecia uma bela serpente em seus braços, presa de ferro com quem? Uma cruzador da classe Emerald? Porra! Nesse momento, a mulher Twi'lek envolveu novamente, e o par de tentáculos na parte de trás de sua cabeça arranhou as costas de Trent com flexibilidade, dizendo de forma sedutora, querido, você me ensinou a jogar dados agora mesmo, e eu perdi de novo. Não tenho roupa para tirar, o que eu faço? Trent mudou de expressão num instante, abraçou a mulher Twi'lek nua com um sorriso lascivo e sussurrou em seu ouvido, então vamos jogar o jogo da verdade. Deixe-me fazer uma pergunta. Você conhece Dentes de Ferro Kuken? Um traço de medo brilhou nos olhos da mulher Twi'lek. Por que você menciona essa pessoa? Ela está tão assustada. É só me dizer, e eu te darei uma grande recompensa. É muito, muito grande. Trent soprou no ouvido dela. A mulher Twi'lek umedeceu os lábios e disse, relutantemente, conheço uma irmã que tem um bom relacionamento com o navegador de Kuken. Devo chamá-la? Nós 2 irmãs estamos juntas. Ah, não, a recompensa dupla de hoje é sua. Trent riu por um tempo,
pegou a mulher Tirek no colo e caminhou em direção ao quarto dos fundos. Mas com a outra mão, ele enviou a gravação grampeada para Tang Xiao, que estava em seu bolso. Naquele momento, a Dawnstar não percebeu que a crise estava chegando, e o trabalho em todos os aspectos estava prosseguindo de forma ordenada. Depois que Tang Xiao recebeu o engenheiro-chefe de nível mestre, professor Xi Jianjun, ele o enviou para a mansão e então voltou para o quarto da prefeitura para dormir. Inesperadamente, ele tinha acabado de subir na cama quando ouviu um grito: socorro! O som não era alto, mas devido ao despertar da força original, Tang Xiao sentiu imediatamente. Há inimigos. Será que a fera invadiu o local? Tang Xiao levantou-se às pressas, sem nem se preocupar em vestir a camisa, saltou do segundo andar e correu na direção do som. Como resultado, ele tinha percorrido apenas metade do caminho quando viu um velho que vestia apenas uma cueca correndo em sua direção, segurando algumas roupas nas mãos. Quem não é Xi Jianjun? Mas agora ele parecia muito envergonhado, e seu cabelo estava todo despenteado. Os fios que haviam sido penteados para cobrir o topo da cabeça tinham caído, e ele estava com um típico corte de cabelo mediterrâneo, aquele com os cabelos bem compridos ao redor. Quando Xi Jianjun viu Tang Xiao se aproximando, pareceu-lhe ter encontrado seu salvador. Ele agarrou suas roupas e correu, gritando: há monstros! Há monstros! Espere um minuto. Diga-me claramente, que monstro? Tang Xiao segurou seu ombro para acalmá-lo. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.